espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Isabela e hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. O tema, pontuando. Vamos lá? O que são sinais de pontuação? São símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está escrito. O que você quis dizer, tia Isabela? Ou seja, os sinais de pontuação, eles precisam ser colocados na frase, no texto, para que quem for ler ou escutar saiba entender, compreender, porque ele é uma forma de organizar e ter um sentido o texto que for lido. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Dependendo do sinal de pontuação, nós sabemos se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é quer demonstrar algum sentimento. Então, vamos lá que vocês vão entender um pouquinho melhor. Ponto de exclamação. O que será isso? Que nome comprido! É usado para expressar sentimentos em uma frase, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Então quer dizer que quando eu quero mostrar aquilo que eu estou sentindo, o ponto que eu devo usar é o de exclamação? Isso mesmo. Por exemplo, se você levou um susto, você coloca o ponto de exclamação. Se você está apaixonado, um ponto de exclamação. E se você está com medo, ponto de exclamação. Então, ele serve para demonstrar aquele sentimento que está lá no fundo. E quem for ler, saber que você que escreveu queria demonstrar aquele sentimento. Por exemplo, que ideia genial! Ou seja, eu estou surpresa com aquilo que eu vi. Não mexa nos meus brinquedos. Eu quero demonstrar que eu estou com raiva. Entenderam? Então ficou bem fácil de compreender o que é exclamação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque no final vai ter perguntas. E ponto de interrogação? Será que é a mesma coisa? Quem já viu esse pontinho em textos, em outdoors ou em algum lugar que você já foi? Esse ponto é bem conhecido, é o pontinho da pergunta. Então, ele é utilizado quando queremos fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida. Utiliza-se sempre no final de uma frase direta, certo? Mas eu não posso colocar no começo da frase? No meio? Somente no final. Por exemplo, qual é a importância da água no planeta? Eu usei o pontinho. Como que eu sei que é uma pergunta? Porque na hora que eu fui ler, eu entendi que tinha esse símbolo. Então, se tem esse símbolo, é porque é uma pergunta. Vocês viram a importância da pontuação? Que dia é hoje? É uma pergunta. Então, para a gente mudar até o tom da nossa voz na leitura, é importante nós percebermos esse ponto, esse sinalzinho. Então, não esqueça jamais, todas as vezes que vocês quiserem fazer uma pergunta, seja em uma frase ou em uma produção de texto, tem que ter o pontinho de interrogação. Ponto final. Utilizado ao final de frases. É importante lembrar que após o ponto final, a frase inicia-se com letra maiúscula. Meu Deus! Todas as vezes, ou a grande maioria das vezes que nós, professores, pegamos textos, produções de textos de vocês, meu Deus, sempre no final do texto vocês colocam a palavra fim.
Para que a palavra fim? Agora vocês já entenderam. O ponto final quer dizer que acabou. Não tenho o que falar mais. Então, agora esqueçam essa ideia de colocar a palavra fim no final do texto. Não é bonito. E também não precisa. Lembra-se que todas as vezes que você terminou a frase e vai iniciar outra frase ou no início do texto, você coloca a letra maiúscula. As frases com ponto final podem expressar duas situações. Ou ela é afirmativa ou ela é negativa. Por exemplo, está chovendo. Se eu estou falando que está chovendo, eu estou afirmando que tem chuva, que está chovendo. Agora, se eu falo, eu não gosto de jiló. Se você me der um prato cheio de jiló, eu não vou comer, porque eu estou falando que eu não gosto, eu estou negando. Então, isso daí é para vocês negar ou afirmar. Coloca-se o ponto final. Entenderam? 2 pontos. Nossa, esse negócio tá ficando cada vez mais difícil. No texto, marca uma breve pausa. Então, todas as vezes que você vai querer marcar uma breve pausa e anunciar a fala de alguém, você coloca os 2 pontos. Ele é utilizado para anunciar alguma citação. Algum personagem vai iniciar uma fala, um esclarecimento, uma explicação ou uma enumeração. Os exemplos que eu coloquei foi: Margarida disse. Quem que vai falar? A Margarida. Então, ela vai falar ainda. Então, você vai parar um pouquinho, colocar os 2 pontinhos, ir para outra linha, colocar o outro pontinho que a gente vai falar na próxima. Vou ao mercado pela manhã. Então, quem que falou que vou ao mercado pela manhã? A Margarida. Então, antecipou a fala do personagem. Quando a gente também vai falar algum ditado, a gente fala, diz o ditado. 2 pontos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Viram que colocamos o pontinho, os 2 pontinhos, e iniciamos na mesma linha. E isso pode ser também quando nós queremos mostrar uma lista de materiais, por exemplo. Pegou uma lista de materiais da escola. Você pode colocar lista de materiais, 2 pontos. Abaixo, listar o que você vai ter que comprar. Então, 2 pontos é muito importante. A gente também não pode esquecer. Esse era o que eu tinha falado, o tal do travessão, que vocês costumam esquecer bastante. O travessão, ele é representado por um tracinho na horizontal. O que é horizontal? Vocês vão lembrar que é o horizonte. O horizonte é sempre assim, não assim. Então, horizontal. Então, esse tracinho sempre vai ter na horizontal e um pouquinho maior, para ele ser visto. Tem o objetivo marcar a fala do personagem, como nós vimos no exemplo anterior. Ou destacar algum trecho no texto. Exemplo. Ana chegou em casa e falou para a mamãe. 2 pontos. Mamãe, hoje aprendi muito na escola. Então, quem que falou para a mamãe? A Ana. E se a mamãe fosse responder alguma coisa, vocês colocariam na outra linha o pontinho de travessão e continuaria o diálogo. Então, ele serve para o diálogo entre uma pessoa e outra. Agora chegou o momento da proposta da atividade. Como é que vai ser? Eu trouxe algumas plaquinhas com alguns sinais, não são todos. E vocês vão ter que prestar atenção, responder qual é e para que serve. Preparados? Então tá bom. Esse daqui... Que sinal que é esse?
Parabéns para quem falou que é o sinal da interrogação, da pergunta. Ele serve para todas as vezes que você quer tirar uma dúvida ou fazer alguma pergunta. Gente, parabéns para quem acertou. Outro pontinho, hein? Vamos ver. Que sinal é esse? Isso! É o ponto final. Para que ele serve? Para finalizar a frase ou texto. Ele pode ser afirmativo ou negativo, certinho? E o último, não mais importante, que pontinho que é esse? Isso, é o travessão. Ele serve quando a gente está trabalhando com diálogo, sempre antes da fala do personagem. Quem acertou, parabéns! A nossa aula, nós falamos sobre a importância da pontuação, todos os tipos, aliás, quase todos, os 4 principais: exclamação, ponto final, 2 pontos e travessão. Então, é importante o sinal de pontuação? Sim, podem esquecer? De jeito nenhum. Essas foram habilidades estruturantes que nós trabalhamos na nossa aula. Usar adequadamente o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. E identificar o uso dos pontos e travessão para indicar a fala dos personagens. Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau! Até a próxima!